Na praia onde o vento desenha dunas e o mar sustenta famílias inteiras, um jovem transformou dor em esperança e uma feira de ciências em solução para um problema ambiental que atravessa gerações. A história que você vai ver agora nasce no litoral do Rio Grande do Norte, passa por barcos de pescadores, salas de aulas simples e chega até universidades como Harvard e o MIT, nos Estados Unidos. Mas antes de tudo, essa é a história de um menino que decidiu provar que ninguém nasce pequeno demais para mudar o mundo em que vive. O mar chega cedo à Praia do Rosado, em Porto do Mangue. Antes do sol rasgar o horizonte, os pescadores já estão de pé. Ali, quase tudo depende da pesca: o alimento, a renda, a sobrevivência. Mas nos últimos anos, a comunidade passou a enfrentar duas ameaças silenciosas. De um lado, a invasão das algarobas, árvores que não pertencem à paisagem original e que começaram a sufocar o movimento natural das dunas, cartão postal da região. Do outro, um modelo de pesca antigo, irregular e ambientalmente agressivo, usado há décadas na captura da lagosta, fonte principal de sobrevivência das famílias. Essa área de proteção ambiental, ela envolve o território a maior parte dela está no território de Porto do Mangue e uma pequena parte está com Areia Branca. Então, são 2 municípios litorâneos da Costa Branca, né, em que nós temos ali, mais especificamente em Dunas do Rosado, a comunidade da Praia do Rosado, que é uma comunidade que pesca para sua subsistência e também para comercialização. Foi nesse cenário que nasceu uma ideia improvável. A minha trajetória ela começou muito na minha infância, quando eu era uma criança muito curiosa e uma criança muito inquieta em mudar a minha própria realidade. Quando eu entrei no meu ensino médio, eu fui fazer um brainstorm, uma tempestade de ideia em uma simples feira de ciência. E lá para a gente listar os problemas. E anteriormente eu tinha conversado com meu avô e o meu avô havia me relatado que ele estava investindo muito e obtendo pouco retorno financeiro na pesca da lagosta. Eu pensei, como é que uma empresa ela consegue investir muito e obter pouco retorno financeiro? Retratando a realidade do meu avô que havia me relatado isso, eu cheguei à conclusão de que o principal problema era as estruturas poluentes que os pescadores utilizavam atualmente para capturar lagosta, que além de não ser sustentável, tinha um alto custo e ainda corria perigo da pesca entrar em colapso. Então, pensando nesse problema, eu pensei, como eu posso ser o protagonista de revolução em mudar essa realidade? Gabriel Melo cresceu ouvindo 2 versões sobre si mesmo. Do pai, vieram palavras duras: você não vai ser ninguém. Da mãe, a resistência em forma de afeto. Sou uma mãe privilegiada e honrada de ter um garoto vencedor, porque Gabriel é um vencedor. E foi agarrado a essa segunda voz que ele seguiu. Ainda menino, enquanto muita gente sonhava com brinquedos, Gabriel pedia livros no Natal. Para ajudar nas despesas de casa, vendia cocadas com a mãe de porta em porta. No tempo livre, ao invés de brincar como muitas crianças, passava horas assistindo a programas sobre empreendedorismo e fazendo cursos online no site do Sebrae. Na escola pública da pequena Porto do Mangue, descobriu nas feiras de ciências um caminho para imaginar futuros. Ele se dedicava e dizia que seu sonho era vencer a feira de ciências, até que um professor lançou um desafio. Na tempestade de ideias, né, eu propus não só para ele, né, mas para todos os outros grupos da turma, que eles pensassem em problemas, em problemáticas, né, das suas vivências, né, do seu habitat. Gabriel procurou e encontrou 2. As algarobas elas estão prejudicando a sobrevivência do complexo dunar
das dunas do Rosado, porque estão impedindo que a reposição arenosa chegue até essas dunas e elas continuem a existir. As áreas de restinga também estão sendo prejudicadas, então nós temos ecossistemas associados que estão sendo prejudicados com a existência da algaroba. E aí ele retira a madeira da algaroba para fazer esse instrumento que vai ajudar na pesca do crustáceo e vai trazer a sustentabilidade. E aí, por ser uma matéria orgânica, ela pode permanecer lá no mar, se essa matéria orgânica também não vai prejudicar a biodiversidade marinha. A ideia parecia simples, mas carregava inovação. Usar a madeira das algarobas invasoras para construir armadilhas sustentáveis de pesca. Um pesqueiro capaz de substituir materiais proibidos como pneus, ferro velho e carcaças de automóveis usados no fundo do mar. E mais, o equipamento foi projetado para capturar apenas lagostas dentro do tamanho permitido pela legislação ambiental. Sustentabilidade e sobrevivência econômica caminhando juntas. O Gabriel disse para mim, Dallas, eu nunca ganhei uma feira de ciência. Eu queria muito ganhar uma feira de ciência. Todo ano eu participo, né, do ensino fundamental, porque ele estava no ensino fundamental, e eu nunca ganhei. Fiz projetos, mas nunca ganhei. E eu disse, então vamos ganhar, vamos lá. Agora é a vez, chegou a vez, né? Quando foi o primeiro lugar, foi aquele choro realmente, porque é um menino que sempre buscou, sempre foi muito determinado, sempre soube o que quis, né, e onde queria chegar. Vários não nessa caminhada, a gente sabe que a iniciação científica não é uma tarefa fácil, né? Mas assim, ele nunca desistiu. Então assim, todo o mérito desse trabalho e de ele insistir é dele. O projeto nasceu numa feira de ciências escolar, mas não parou ali. Primeiro venceu competições locais, depois ganhou o desafio Liga Jovem do Sebrae, a maior competição de empreendedorismo de impacto entre estudantes do Brasil. E, de repente, o menino da Praia do Rosado estava atravessando oceanos. Aqui no Sebrae, o jovem Gabriel encontrou incentivo, orientação e espaço para mostrar que inovação não depende de idade nem de origem. E essa talvez seja uma das mensagens mais poderosas dessa história. Quando educação, oportunidade e talento encontram o apoio necessário, não há limite para os sonhos. Como é que vocês do Sebrae enxergam hoje essa juventude, o pessoal que está no ensino médio, o pessoal que está no ensino superior? O que é que vocês esperam desse público? Nós precisamos nos preparar para o empreendedor do futuro, que é esse que está aí em formação. E nós enxergamos eles com um potencial altíssimo de criatividade, inovação e principalmente de pensar no outro. Essa geração ela tem um olhar muito específico de estar pensando no seu próximo, no social. O que nós buscamos desenvolver nesses jovens não é uma habilidade de criar negócio, é uma habilidade dele utilizar o empreendedorismo como um meio de vida. Enquanto Gabriel rodava o mundo, a ideia começava a transformar também a própria comunidade. No Rosado, cerca de 80 famílias vivem da pesca da lagosta. Segundo a Secretaria de Pesca do município, quase toda a atividade hoje esbarra em problemas ambientais e legais. O pesqueiro sustentável surge como uma alternativa possível e uma esperança para muitas famílias que sobrevivem dessa atividade. Dentro das normas do Ministério do Meio Ambiente, essa forma que a gente utiliza para a pesca da lagosta hoje, ela não é de forma sustentável. Chega Gabriel com esse projeto, né, que a gente queria incluir esse projeto, já mandei até esse projeto para o GT, para ser estudado e apresentado ao IBAMA, porque a gente precisa chegar para o IBAMA e dizer, eu quero pescar de mergulho. E aí o IBAMA vai nos questionar de que forma nós vamos utilizar um pesqueiro, porque o que tem hoje não é viável. E aí nós vamos estar com um projeto, e aí se inclui o projeto de Gabriel, para a gente apresentar para o IBAMA e dizer, está aqui esse projeto, é de uma forma que dá para pescar, sustentável, e aí a gente vai esperar a decisão do meio ambiente para ver se a gente consegue essa liberação. Depois que ele ganhou esses prêmios, se ele quiser tornar realmente, de fato, o pesqueiro sustentável um negócio, existem alguns caminhos que são caminhos que ele já vem trilhando.
Então, por exemplo, Gabriel hoje tem o CNPJ, Gabriel hoje está tentando fazer a patente do seu negócio, da sua ideia, né, do pesqueiro. E o Sebrae está sempre muito ali perto. Então, essa descoberta que ele teve do Sebrae antes dos cursos EAD, alguns jovens nos relatam que, de forma inquieta até às vezes, procuram empreendedorismo. E nós somos a casa do empreendedorismo aqui, e somos referência no Brasil nisso. No começo houve desconfiança, porque o mar também é tradição. E tradição, às vezes, demora a aceitar mudança. Mas o vento do mar também possibilita uma nova direção. Alguns pescadores decidiram testar, entre eles, Pedrinho Melo. O pesqueiro do Gabriel, como ele fez um espaço aberto, então a tendência é a lagosta miúda sair e ficar só a grande. Então já é um bom começo de, tipo, para as pessoas que não querem usar consciência, mas vão ser, no mar mesmo a lagosta vai ter a chance de sair a pequena e ficar só a grande. O que depender de mim ele pode contar, porque se for para melhor, se for para o bem de todos, pode contar comigo que eu estou dentro. E eu creio que a ideia dele tem tudo para dar certo. Na Escola Estadual Josélia de Souza Silva, onde tudo começou, Gabriel virou símbolo. Um exemplo de que talento não depende de CEP e pode estar em qualquer comunidade do Brasil. O diretor lembra orgulhoso do ex-aluno. Gabriel é um aluno assim, fora da curva, vamos dizer assim, né? Que é um aluno muito comprometido, né? Muito esforçado, e ele vem galgando aí muito sucesso, né? Ganhando vários espaços. Isso é muito importante, não só para ele, mas também para a escola, porque vem levando o nome da escola, da cidade de Porto do Mangue e até mesmo do Brasil. Foi a porta desta sala de aula que o jovem Gabriel Melo abriu muitas vezes em busca de sonhos e projetos que hoje são realidade e inspiram muitos jovens de Porto do Mangue. Para os estudantes, uma referência de que é possível sonhar. Isso se tornou uma inspiração para a gente e a gente percebeu que isso pode abrir portas para a gente e um dia se tornar alguém tão importante quanto ele na região. A mãe acompanha cada conquista como quem vê um milagre no cotidiano. Lembra das dificuldades, da ausência do pai, da pobreza, mas principalmente da fé que sempre teve no filho. Qual é a mãe que não gostaria de ter um filho como o Gabriel? Porque hoje um garoto de uma comunidade que a gente vive, diante das condições que a gente viveu e vive, né? Graças a Deus ele está melhor. Mas assim, e ver ele chegar onde ele chegou, só tem duas coisas, explicação. Que a gente tem duas coisas que ele tem, que eu admiro nele, que se chama fé e perseverança. Persistência. Eu digo sempre a ele, Gabriel, persiste sempre, desistir nunca. Porque quando a gente tem sonho e tem Deus na vida, tudo é possível. Hoje, o projeto Pesqueiro Sustentável tenta fazer algo raro, preservar o mar sem abandonar quem vive dele. E talvez seja justamente aí onde mora a força dessa história. Porque Gabriel não inventou apenas uma armadilha para lagostas. Ele criou uma ponte entre a ciência e a comunidade, entre educação e oportunidade, entre o menino desacreditado e o futuro que ele decidiu construir com as próprias mãos. Na imensidão dessa paisagem, o vento continua movendo as dunas da Praia do Rosado, mas agora junto com ele também se move uma ideia, a de que grandes talentos podem nascer nos lugares mais improváveis. E às vezes as pessoas criticam, querendo dizer que não tinha capacidade de um garoto morar numa comunidade dessa e chegar aonde ele chegou. Então assim, as pessoas às vezes julgam, né, o lugar, o ambiente ou a sala de aula achando que você não é capaz. Mas a capacidade não está na casa, a capacidade não está, a capacidade está em você. Quando você sonha e você tem fé e você quer aquilo ali, tudo é possível. Uma simples feira de ciências é capaz de mudar não apenas a vida de um estudante, mas o destino inteiro de uma comunidade. O que importa é a gente ter fé, acreditar e saber que nós também temos capacidade de chegar onde queremos.